Bom, a gente está aqui para ajudar a exatamente desenvolver um esquemático, né, para auxiliar o que foi passado lá na teoria. Então vamos aqui no Deep Trace, né, a gente clica, né, então aqui tem Schematic Capture, que é a primeira opção, né, a segunda é PCB. Ele vai abrir o Deep Trace e aqui tem a tela do Deep Trace, tá? Então, primeiro comentário é que, caso você queira o fundo branco igual ao trabalho, você vem aqui em View, aí você tem aqui Graphics Mode, né, que você tem que deixar em Direct 3D de preferência, e em Colors você coloca fundo branco, ou o que já vem padrão nele, que seria o fundo preto. Tá? Neste caso aqui, para fazer o vídeo ficar mais claro, eu vou deixar ele com fundo branco. Tá? Você também pode criar o seu modelo também, mas o ideal é que você comece exatamente desse aspecto aqui. Quando você pega o roll do mouse, você dá o zoom. E como você pode verificar, a gente não tem legenda nenhuma, a gente não tem nenhuma área de trabalho. Então, para inserir uma legenda aqui, você vem em File, Titles e Sheet Setup, e você escolhe. Bom, então aqui a gente tem o Titles e Sheet Setup, que ele é a configuração exatamente da legenda e também o formato da tela, só pode ser A3, A4, tá certo? Então neste caso aqui, você vem aqui em Title Blocks e vamos colocar a legenda na parte de baixo do lado da direita e a gente vai selecionar aqui o AD3 A4 aqui, ó. Seria esse aqui. Na hora que a gente bate OK, agora ele gerou exatamente a legenda com a margem aqui, tá certo? Então todo projeto ele tem que ter realmente uma margem e também exatamente uma legenda aqui. Se à medida que você estiver desenvolvendo ficar apertado e não couber mais componentes, é que você precisa de mudar o parâmetro dele. Então você vem novamente em Title Sheet Setup e troca, aqui tem Board Size, né? No Sheet Size você coloca A4 ou A3 de acordo com a necessidade. Então ele estava maior, né? Então se a gente colocar A4 aqui ele fica menor. Então ele pergunta se você deseja fazer, ele faz um ajuste automático. Então na hora que bater OK vai ficar menor, ó. Ficou menor, né? Ele foi para A4. Inicialmente a gente tenta o A4 e depois a gente pula logicamente para o A3 também. Outro detalhe, se o esquemático que você fizer, você acreditar que ele fica melhor na situação retrato, também você vai em Title e Sheet Setup e coloca aqui o formato Landscape seria paisagem e o portrait seria retrato. Você clica aqui, você vai ver que ele agora vai ficar na posição vertical aqui também. Inicialmente todo mundo no formato paisagem. Depois, você verificar, troca o formato para retrato. Bom, o objetivo é que nós temos aqui um esquemático, que o pessoal já fez uma atividade, né, que é um circuito astável e monestável, e a gente quer agora inseri-lo no Deep Trace para a gente poder fazer a PCB, né, que é a placa de circuito impresso desse circuito. Então nós vamos colocar esses dois circuitos automaticamente lá dentro do Deep Trace. Tá? Então em mãos tem que ter logicamente com o esquemático do circuito, tá? Que seria esse esquemático aqui, a gente vai fazer parte a parte aqui. Então como é que insere os componentes? Então a gente vem aqui do lado, tá aqui Filter Off, você clica e aqui ele pergunta para você o nome do componente que você deseja. Tá? Então na procura você coloca todas as livrarias, sempre você vai deixar todas as livrarias. E agora você tem que inserir o 555, então você digita lá 555 e Apply Filter. Então ele achou vários componentes que tem o 555, isso não quer dizer que seja o integrado 555. Para fazer isso, às vezes a gente precisa ser mais preciso na nossa procura, tá certo? Então, uma solução seria a gente colocar o nome do integrado, né? O nome do integrado, ele é NE555. Então, na hora que você bate Apply Filter, ele vai procurar. Encontrou o NE, tá vendo? Ele tinha pulado de várias combinações para poucas combinações.
tá? Ele terminar. E agora vem um aspecto importante, que é exatamente se a gente vai colocar ele no formato TrueHole ou no formato SMD. Quando você clica no componente, lá, isso aqui é o formato TrueHole. Tá vendo? Ó, ele tem exatamente os terminais, ele vara a placa, né? E esse aqui é o formato SMD, que é o formato em superfície. Então a gente vai escolher o NE555P. Tá? Então selecionamos, como são dois, um para o astável e o outro para o monestável, colocamos dois aqui. Bom, então agora a gente tem que inserir os resistores. Tá? Então resistores, você não há necessidade de procurar o filter off. O filter off você procura conector, circuito integrado, tudo que você achar conveniente. Já resistor, já existe uma biblioteca pronta para isso, que é a General. Então você clica aqui na General, né? E aí você vai procurar aqui o RES 400. Então você desce, procurou, opa, tá aqui o RES 400. Então, o que você tem que fazer? Você tem que contar exatamente aqui no esquemático quantos resistores tem aqui, ó. Então aí tem um resistor, 2, 3, 4, 5 resistores. Então vamos colocar 5 resistores ali também, ó. Então você vem aqui, RES, aí você coloca aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, você insere os componentes aqui. Agora, quantos capacitores a gente tem? Ó? Isso aqui é eletrolítico. Então a gente tem 2 eletrolíticos e a gente tem 2 de poliéster. Então vamos pegar os 2 de poliéster então. O de poliéster, ele está logo aqui no início, você vai colocar aqui o CAP 100. Então você vai colocar 2 aqui, ó, um resistor, 2. O eletrolítico você desce um pouquinho e aí você procura esse CAP 400 AP, tá certo? Que ele tem esse formato aqui, então você coloca 1, 2. Bom, então inserimos os 2 circuitos integrados, inserimos as resistências e agora a gente precisa de inserir as chaves e também o LED e o trim-pot, que seriam esses 2 trim-pots aqui. Então, trim-pot, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai procurar o código dele. Então, o código dele é o seguinte. Bom, para a escolha do trim-pot, um exemplo que a gente pode verificar seria você utilizar essa série 3386J. Tá? Então você bate Apply Filter, essa série 3386. Esse 3386 é o código exatamente para esses tipos de trim-pot. Todo o trabalho que vai ser feito é inserir os códigos para auxiliar exatamente a inserção. Então está aqui, ó, perfeito, já foi encontrado. Tá? Todos tem o mesmo formato, ó, tá vendo? Ó? Então você pode pegar qualquer um deles aqui. Eu vou pegar o primeiro. Então eu vou estar pegando 33J-101. Então são 2, inserir os 2 aqui certinho. Tá? A gente tem que agora inserir o LED. Então você pode procurar aqui na parte do LED. Você pode procurar a biblioteca de LEDs. Olha lá. Opto LED, tá vendo? Ó? Então, aqui tem exatamente os formatos desse. Isso aqui é um LED SMD, tá certo? Então, o LED que você pode utilizar, esse aqui, ó. Então, você vai escolher o LED R10R, tá certo? Então, pegamos esse aqui, que é o suficiente, e a gente tem um LED pro astável e o outro pro monestável. E agora a gente precisa de colocar as chaves, né? As chaves, vamos colocar aqui, procurar em Switches e digita esse código aqui, ó, que é o código do push button 83351MCQ2. Então, Apply Filter e vai procurar. Aí, encontrou, tá? Então, na que a gente clica lá, tem o formato push button, né? Então, os dois são iguais, tá? Esses dois são TrueHole. Então, vamos escolher. Vai ser 2 para o monestável, tá? O astável não precisa. Então, tá aí a inserção dos componentes. Então, agora nós vamos para o próximo passo. Bom, uma vez que a gente inseriu os componentes, né, a gente pode dar um zoom agora, a gente verifica que agora a gente precisa de acompanhar junto com o esquemático. Então,
Não se esqueça que você tem que estar com o esquemático do lado aqui, tá? Então, vamos começar a ordenar os componentes aqui para que não haja nenhuma dúvida, tá? Então, no caso do astável, ele precisa de 2 resistores, então eu vou pegar 2 resistores, vou aproximar mais para o lado de cá, né? Precisa de um LED, tem mais um resistor para o LED também, fica esse aqui. A gente tem um capacitor e precisa de um eletrolítico. Então pegamos aqui o eletrolítico, tudo certinho aqui. Na verdade, um desses resistores aqui vai ser um trimpote, né? Então eu vou trocar aqui, ó. Aqui tá, eu vou tirar o R2 aqui. Então, sempre seguindo o esquemático aqui, viu, gente? Precisa do esquemático aqui, então eu vou ficar ditando e a gente acompanha lá. Então, a gente tem que fazer uma ligação do 8 para o 4. Então, tá aqui. Então, a gente vai pegar. Basta que você aproxime com o mouse em cima do componente. Você dá uma clicadinha. Tá? Quando você der a clicadinha, ele já prevalece. Você dá a clicadinha. E aí, basta você querer virar. Quando você quiser fazer virar e não conseguir, você dá uma outra clicadinha. Aí ele aceita girar. Ó, tá vendo? Ó? Aí você dá uma outra clicadinha. Aí você desce aqui. E dá outra clicadinha. Conectou, pronto. Tá aí, a conexão feita. Tá? Então, o que nós temos que fazer aqui agora? Nós vamos pegar um resistor, que é esse aqui, por exemplo. Para girar o componente, você segura ele e bate o R. Tá vendo? R de rotate. Então, eu girei o componente, vou deixar ele desse jeito aqui. Vou pegar o LED, estou segurando ele. Ou você marca o componente inteiro. Aí você bate o R também, ele aceita. Tá? Mas se você segurar o componente, já vale. Coloquei aqui alinhado, porque a gente tem o grid, né? Que é exatamente a separação de indicação. Clica no terminal. Clicou, juntou. Clicou, uniu. Pronto, tá aí feito o que precisa. Então agora a gente precisa de ligar do 7 para o 4 e o 8 um resistor. Tá certo? Então, esse resistor ele vai exatamente para o meio lá. Então eu vou pegar então um resistor aqui, que nesse caso, por exemplo, vai ser CR1 aqui, vou deixar ele aqui. Aí eu pego esse componente, liguei, pronto, fiz aqui, ó. Então na minha ligação, né, eu fiz exatamente o que? A ligação do resistor para o pino 7. Tá faltando agora ligar ele para o pino 4. Então, eu automaticamente venho aqui e liguei para o pino 4. Pronto, fiz a ligação. Tá? Então, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso de ligar agora o meu trimpote. Peguei o trimpote, teclo R. Pronto, ficou melhor assim. E aí o que acontece? Eu ligo exatamente do pino 4, que seria o outro lado do 7, né? Então vou fazer a ligação do 7 está para cá. Isso. Liguei aqui pino 7. E aí eu tenho que ligar ele para o 6 e o 2. Aqui está o 6. Aí eu giro um pouquinho aqui, conectou. E aqui está o 2, ó. Pronto, liguei. Tá vendo, ó? E um dos terminais do cursor, ele tem que estar ligado, por exemplo, para cá. Feito. Então, a gente fez a ligação. Bom, então agora precisa de ligar o eletrolítico. Né? Então, a gente pega o eletrolítico. Quando você quiser soltar, a gente tecla o ESC do teclado. Aí bate o rotate, né? Ó, fez o rotate. Tem que colocar o terminal positivo em relação ao 2 ou 6. Coloquei o terminal positivo, liguei aqui. Falta agora ligar o pino 5 a um capacitor. Tá? Então, ficou meio apertado? Não preocupa não. Você pega o componente, arrasta ele um pouquinho aqui, ó, ele aceita lá, tá vendo? Ó? Aí eu peguei esse capacitor aqui, vou dar um rotate nele, ó, bato R, sem problema nenhum. Coloquei aqui, ó, e marquei e joguei para o 5. Tá? Então, agora o que está faltando seria exatamente ligar o Terra. Como é que eu encontro o Terra aqui? O Terra, você vem na biblioteca NetPorts. Tá? Então você clica no NetPorts e procura aqui GND. Ó. Aí você desce
Aí, ó, tá aqui o GND. Então é um GND para esse capacitor, para esse capacitor, para o LED e para o GND daqui. Tá? Então, vou ligar, liguei, conectei. Quando ficar uma ligação, mas se você bate o ESC para soltar, aí você pode alinhar, tá vendo? Ó, não tem problema nenhum não, fica bonitinho. Clica no terminal e faz a conexão. Clica no terminal, faz a conexão. Para eu trocar, mexer do jeito que eu feito aqui, eu estou pegando o Roll 1, tá? Porque quando eu clico o botão esquerdo, eu desenho. Quando eu pego o botão direito, ou o Roll 1, eu consigo movimentar. Então aqui eu peguei o botão direito e estou deslocando o desenho. E aqui eu estou dando um zoom, ó. Tá vendo? Eu estou dando um zoom com o Roll 1 do teclado. Então eu pego o componente, vou inserir ele aqui e terminei a minha ligação. Bom, o que está faltando agora seria colocar os 5 volts. Então, os 5 volts, que é a alimentação, você sobe aqui um pouquinho. Menos 5. Aí, 5 volts. Então, ele é um porte aqui, você pega, né, vamos colocar ele, por exemplo, a gente pode colocar ele, por exemplo, aqui, né? Aí, o que a gente faz? A gente vai ter que pegar o desenho todo e descer um pouquinho, ó. Não tem problema nenhum, não. Tá? Pegar esse aqui, descer. Vou chegar ele um pouco para cá. Pronto, conectei. Tá? Posso apagar esse aqui que eu tinha feito antes, né? E deleta. Então, o importante é o seguinte, é que esse desenho que foi feito aí no DIP3, ele tem a mesma funcionalidade desse aqui no Proteus, ó. Vendo aqui, ó. Então, eles podem ter uma aparência um pouco diferente, mas é a mesmíssima coisa no seu conceito elétrico, tá? Então, só para a gente discutir aqui. Então, ó, como a gente pode verificar aqui, ó, o 8 e o 4 estão unidos. Então, aqui, ó, olha lá, tá vendo? Inclusive, uma vantagem do DIP3 então, é que se aproxima o cursor em cima de um wire, né? Ele ilumina para você ele faz um highlight para você aqui, ó. Então você está vendo o 8 e o 4. Tá vendo? Você coloca aqui, ele não aparece no Proteus, não. Então é o 8 e o 4 ligado a um resistor. Olha lá, 8 e 4 ligado a um resistor. Esse resistor aqui, ele vai para o 7. Certinho aqui, ó. Então esse resistor aqui foi para o 7. Tá? Então do 7, você tem o outro lado do trimpote. Então aqui ligou, olha lá, certinho, ele ligou o outro lado do trimpote. Do outro lado do trimpote, ele juntou com 6 e com 2. Ah lá, juntou 6 com 2, certinho. E aí você tem um capacitor, liga ao terra, capacitor ao terra. Você tem os 5 volts ligado a um capacitor ao terra e a resistência e o LED aqui. Então, esse diagrama de simulação tem esse mesmo característica aqui no DIP3 na sua forma de esquemático, tá? A gente tem que fazer isso aí, certinho. Bom, então agora vamos fazer o monestável, né? Então, no caso do monestável, vou pegar aqui o integral, tá aqui. E sempre, não se esqueça, você precisa de estar com o esquemático do lado aqui, ó. O esquemático está aqui, eu estou acompanhando do jeito certinho aqui, tá, gente? Então, eu tenho um resistor que ele vai do 2 para o 8. Então, vou dar um rotate aqui. Então, o pino 8 está aqui, deixa eu ver aqui, ó. Então, vou colocar mais ou menos para cá. Então, tem aqui o 8. Deu uma... Tá aqui, ó. Tá aqui o 2 para o 8. E ele liga exatamente do pino 2, ó. Ele vai um push bottom. Então, eu vou pegar o push bottom aqui. Tá aqui o push bottom. Tem que bater o ESC, viu, gente?
de selecionar aqui. Então vou bater o R. Aí, ó, pronto. Então, ok, certinho, tá? Aqui vai pro TER e aqui já é o próprio TER, né? Então tá. Eu preciso agora de ligar a mesma coisa com o pino 4. Eu tenho que ligar um resistor com push bottom no pino 4. Então vamos fazer a mesma coisa aqui então. Tá aqui um resistor. Liguei aqui. Cadê o push bottom? Tá aqui esse push bottom aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui, jogar um pouco mais para cá. Às vezes tem que fazer esse alinhamento. Vou pegar aqui, colocar um outro aqui, bater um R, isso. Pronto, chegar aqui, ó. Então tem que ser do 4 para a união dos dois ali do push bottom. Então vamos colocar aqui. Ok. Só dar uma agilizada aqui. Aí deu certo. Talvez eu subisse aqui um pouquinho. Pronto. Perfeito. Descer aqui um pouquinho. Aí. Joia. Tá, então agora eu preciso colocar um capacitor por 5. Então o capacitor poliéster, esse aqui. Gente, o poliéster não tem polaridade não, viu gente? Então você coloca do jeito que você achar conveniente. Eu particularmente eu coloco com a parte retinha para cima, né? Mas não tem nenhum problema não. É o pino 5. Aqui, coloquei o pino 5. Posso descer esse aqui um pouco para cá. Isso. Bom, então agora a gente tem o pino 6. Tem que ligar um trimpote e o capacitor eletrolítico. Então vamos colocar aqui. Então tá aqui o trimpote. E agora a gente vai colocar o capacitor eletrolítico. Vamos colocar aqui. Bateu nesse sentido. Aqui é a mesma coisa. Vamos bater também no mesmo sentido. Ótimo. Então é unido. Tá, agora você tem que pegar o pino 7, que está do lado de cá para ligar lá. Então eu venho aqui, 7, virei. Pronto. Esse ponto é ligado ao VCC, que a gente vai interligar. E aqui, feito ponto comum. E é o 7 junto com o 6, né? Então eu tenho que pegar aqui o 6 também, ó. Pronto, juntei o 6 também. Bom, então agora falta o resistor e o LED. Bate o ESC, né? Ok. Rotate. Tranquilo. Esse último resistor aqui. Rotate. Não tem diferença, né? O circuito serial, né? O reação LED e o resistor, não tem problema nenhum. Aqui. Ok. Então agora falta finalizar, né, gente? Então a gente tem a alimentação de 5 volts e a gente tem o terra. GND. Então GND 1, 2, 3, 4 e um quinto aqui. Vamos ver aqui, ó.
interliguei, 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 interliguei. Vou colocar agora aqui embaixo, interligado. Ok. Ah, faltou um aqui, né? Pergunta, pode utilizar um único terra? Pode, gente. Né? Se o pessoal quisesse fazer um barramento grandão aqui embaixo do gasto, tudo pode. Mas, porém, é usual deixar separado, né? Fica, particularmente, eu também concordo que fica melhor também. Então, agora falta os 5. Interligou. Tá, gente? Então, apesar de ser diferente, tá vendo? Isso aqui seria o proposto no Proteus. Eu vou comentando aqui, você vai ver que tá tudo certinho. No Proteus, a alimentação vai para o pino 8. Então, se eu aproximar aqui no Net 5, lá certinho, ele foi para o pino 8 aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tem um highlight legal aqui do DIP 3. A gente tem da alimentação um resistor indo para o 7,6 e um capacitor. Então vamos ver aqui, ó. Aí certinho, 7,6 estão unidos. Tá vendo, ó? Tem esse trimpote, né, que a gente vai ajustar, que pega da alimentação, e o outro lado do capacitor para terra, certinho. A gente tem na parte do reset, o R7 é um resistor de 10K para o pino 4. Então isso aqui seria, por exemplo, o reset. O reset está aqui, ó. Então tá o resistor indo exatamente para o pino 4 lá, reset, certinho. E temos por último um outro aqui que seria o trigger, que é do 2. Então tá certo aqui o trimpote, que é pro 2, certinho, ligado ao VCC. Então aqui, ó, terminamos de fazer os dois esquemáticos. Então a gente pode olhar aqui, né, poderíamos pegar esses componentes aqui e colocar aqui mais separado. Acho que foi melhor assim, ó. Aqui separado, isso aqui ficaria, por exemplo, aqui, ó. Pronto, tá aí a interligação, tá? Então agora falta a gente colocar nome dos valores dos componentes, tá? Então vão aguardar aí para a gente verificar. Bom, então agora para a gente finalizar, a gente tem que colocar, né, todo o esquemático que for feito, sem exceção, ele tem que ter o designador, né, gente? Designador seria exatamente uma referência, né? Por exemplo, o resistor é R, circuito integrado é U, capacitor é C. Então a gente tem o resistor 1, o resistor 3. Então, sem exceção, todo esquemático tem que ter o designador, que aqui no DIP 3 se chama de refdes, né? Designador. E ele tem que ter o value, que seria o valor referente ao componente. Então, neste caso aqui, conforme eu falei, nós estamos seguindo o que está no projeto aqui anterior, né? Então a gente verifica aqui, por exemplo, aqui a gente tem o resistor R1 vale 1.500, tá? O trimpote que vale 200K. Então a gente tem que inserir esses valores aqui lá no DIP 3, tá? E ele tem uma maneira própria dele. Então o que faz? Você clica no componente e aqui o value está apagado. Então se eu colocar aqui agora 1.500, né, você também pode escrever da maneira mais usual, que seria, por exemplo, um K5, tá? Que seria a mesma coisa de 1.500, tá? Bom, aí você pode ver que aqui não apareceu. Não apareceu porque você tem que vir aqui em View, Park Markings, e você tem que habilitar aqui o Value. Pronto, na hora que você clicar aqui, e foi lá e apareceu. Tá vendo aqui, ó, um K5. Tá? Então você vai ter que fazer isso também, nesse caso aqui, do trimpote. Então você vai lá e coloca 200K. 200K. Aí apareceu. Então pessoal, conforme foi falado, né, a gente já digitou todos os valores. E para mexer com o alinhamento do componente, o que você faz? Você tecla o F10. Aí na tecla o F10 você pode pegar qualquer componente e
alinhá-lo do jeito que você achar conveniente, tá certo? Então, só que você tem que segurar ele, você tem que ficar com ele no dedo, segurando pelo mouse, você tem que segurar ele, aí você bate o R e gira normalmente aqui, ó, sem problema nenhum, tá? Depois que você escrever todos os valores lá, né, o valor que você escreveu, você alinha do jeito que você acreditar que fica melhor, tá certo? Isso aqui eu já pulei o vídeo, né, escrever os valores seria um serviço mais braçal aqui. Então é importante, gente, que fique todos os componentes, sem exceção, com os valores escritos do seu designador e exatamente o seu valor, tá certo? Então, só comentando aqui, né, o circuito integrado, quando você pede, é para sair exatamente da função F10, você tem que bater o ESC. Tá? Aí ele aceita a edição de novo. Então, a única exceção seria o circuito integrado, né? Você vai pegar o valor aqui e vai escrever aqui em cima de novo. Pode tirar o P, não tem problema nenhum não. Tá? No caso aqui do push button é a mesma coisa. O nome que está aqui, que você coloca aqui em cima, dá tudo certinho. Então é isso aí, tá, gente? Então, comentando, né, no caso aqui, só para a gente reforçar, a gente colocou um K5, que seria a mesma coisa de 1500 ohms. No caso do resistor de 150 ohms, a gente coloca 150R, tá? Quando termina em R, a gente está querendo dizer, quer dizer ohms, tá certo? Não esquecendo que para escrever micro, a gente coloca a letra U, então a gente escreveu 10 microfarads. E praticamente é isso. Tá? Então agora no próximo vídeo a gente vai aprender a fazer a lista de materiais. Vamos aguardar então, vai dar certinho aí. Bom, gente, a lista de materiais ela é muito importante porque ela te dá uma legenda que a gente vai colocar aqui no canto, que ele relaciona os componentes, inclusive facilitando a sua compra, a sua manutenção, e isso é feito do próprio documento, tá certo? Então a lista de materiais, né, nesse caso aqui eu estou com o Deep Trace em inglês, mas quem tiver com ele a versão em português está escrito lista de materiais. Aqui em inglês ele está como Bill of Materials, tá? Então você clica aqui no Bill of Materials, e aí normalmente ele habilita aqui com 3, tá? Então você bate ADD, vai criar um quarto aqui, tá certo? Bom, o que nós vamos colocar e qual que seria a ordem aqui? Então o primeiro, né, você vem aqui no show, então aqui você tem um box para trocar as informações, você vai colocar o quantity, que será a quantidade de componentes que você precisa. O segundo você põe o ref10, tá certo? Então o ref10 você procura, marca o ref10 e ele vai ser o segundo aqui. O terceiro é o value e o quarto vai ser o name, tá? Você faz desse jeito aqui, fica legalzinho. Minha sugestão é que no quantity você coloca, em vez do alinhamento pela esquerda, você põe ele no center, tá? Aí fica muito legal, vocês vão ver como é que vai funcionar agora, tá? Então, o que vai gerar? Ele vai gerar 4 colunas com as informações de cada componente. Então, vou vir aqui, ó, place table. Aí, na hora que você clicar aqui, ó, pronto, prontinho. Isso aqui, inclusive, é uma maneira de confirmar se você esqueceu de colocar algum componente aqui. Sem exceção, tudo tem que estar preenchido, tá certo? Então, ó, a quantidade de um componente, tá vendo o value aqui, tá vendo? Ó, você colocou os valores, ó, capacitor C1 vale 100 nanofarads. Isso aqui fica fácil para poder exatamente dar manutenção e fazer uma ordem de compra. Por isso que é importante documentar, ok. Existe uma observação aqui que no lugar do name aqui, você pode colocar, você pode apagar aqui, você põe uma coisa chamada footprint. Quando a gente for fazer a PCB, a gente vai entender por que a gente vai trocar isso aqui para footprint. Então você troca isso aqui para footprint. E esses dois aqui de baixo, você tira esse NS55, você põe DIP8. Quando a gente for fazer a PCB, vocês também, eu vou explicar para vocês o que quer dizer esse tal de DIP8 aqui, tá? Por enquanto aceita e a gente vai desenvolvendo a coisa certinha. Opa, vou pôr maiúsculo aqui, DIP8. DIP8. Isto. Ô, gente, desse jeito aqui é uma maneira profissional, tá? De exatamente você fazer um documento, tá? Então esse é um documento que é feito no mundo, todo mundo trabalha desse jeito aqui,
põe os componentes, põe os designadores, tá certo? Põe a lista de materiais no cantinho, tá? Aí, dependendo da situação, você tem que pegar o circuito, né? Você faz um alinhamento, tá vendo? Isso é contigo aí, tá, gente? Falta agora a gente finalizar a legenda. Então, na legenda aqui, importante, a legenda tem que ser preenchida, tá? Então, aqui no title, você vai colocar, escreve aí, circuito astável e monoestável. Vai dar um problema, é até importante comentar isso aqui, ó, vou bater OK. Ah lá, você pode ver que o DeepTrace ele não aceita acento, tá, gente? Então, infelizmente, tem que escrever errado. Então, você põe o astável sem o acento e o monoestável sem o acento, tá? Pronto, agora ficou certo, tá? É desse jeito, não tem como trocar, não. No size, ou seja, o tamanho da folha, ele é A4. Então, você escreve aqui A4, tá? Na revisão, como ele é o primeiro documento, então ele é 1.0. É como se fosse a versão da folha, tá? Aí trocou o desenho e gera a versão 2.0, né? 3.0, vai seguindo tudo certinho aí. A data, você põe a data que você fez o seu projeto. Na data aqui, eu acho que você vai ter que colocar aqui do lado aqui em cima. Quer ver? Ó, 25 de abril de 2021. Isso. Aí ficou perfeito. O file name não precisa preencher. O sheet, gente, ele é o número de folhas que existe o seu projeto. Nesse caso aqui, como ele é uma folha única, ele é 1/1, tá? Então, por exemplo, se esse documento, esse projeto que tivesse tanto eletrônico, que ele estivesse ocupando uma outra folha, então essa aqui seria a folha 1 do 2. Então essa aqui seria 1/2 e a outra seria 2/2, tá? Então aqui é uma folha 1 que é 1/1. No number aqui, e tem o draw aqui desenhado por, vocês vão fazer o seguinte, no number você vai trocar, para quando vocês forem ganhar o trabalho, vocês vão colocar aluno. E neste caso, né, vocês vão colocar o nome de quem fez o desenho. No trabalho individual, seria exatamente o seu nome. No trabalho em grupo, vocês vão colocar o nome da equipe, tá certo? Então tá aqui, que a gente fez, não pode colocar o acento, ficou desse jeito aqui. Inclusive podia ter colocado aqui na parte de baixo, quer ver aqui, ó. Ctrl X, colocar aqui, ó, Ctrl V. Pronto, tá? O desenhado por aqui pode esquecer, tá? Mas isso depende da empresa, né? Cada empresa trabalha de um jeito. Porém, então assim, ó, no trabalho individual você coloca o seu nome aqui, tá? E no caso, quando tiver o trabalho em grupo, que é o trabalho exatamente do trabalho interdisciplinar, né? Aí você coloca o nome da equipe aqui, tá? Não precisa saber identificar quem é que desenha ou não. Põe o nome da equipe que já fica automático aqui. Então, gente, isso aqui com certeza já ajuda vocês a fazerem o esquemático do trabalho individual e o esquemático do trabalho interdisciplinar, tá certo? Então, o próximo passo que nós vamos fazer agora é converter isso aqui numa placa de circuito impresso, tá certo? E aí a gente vai poder evidenciar a finalização dela. Depois a gente vai simular uma compra disso na China,